Sou peregrino aqui, em terra estranha estou, no reino. Bem-vindo ao podcast Estrangeiros e Peregrinos. A mensagem de hoje será apresentada por Dennis Allen. Hoje vamos refletir um pouco sobre tatuagens e escravidão, e no final do episódio darei a resposta à pergunta 928 e a nova pergunta do dia. Na sua carta aos Gálatas, Paulo mostrou que os cristãos não vivem sob a lei do Antigo Testamento. Especificamente, ele argumentou contra a prática da circuncisão como rito de santificação espiritual. Ele disse em Gálatas 6, versículo 15, pois nem a circuncisão é coisa alguma, nem a incircuncisão, mas o ser nova criatura. Durante quase 2000 anos, a circuncisão foi uma marca que separava os descendentes de Abraão, o povo escolhido, dos outros povos. Essa distinção perdeu significado em Cristo, que uniu em um corpo espiritual pessoas de todas as nações. Paulo recusou uma marca e aceitou outra. Logo depois, ele escreveu: quanto ao mais, ninguém me moleste, porque eu trago no corpo as marcas de Jesus. Gálatas capítulo 6, versículo 17. Ao falar dessas marcas, Paulo usou a palavra stigmata, que identificava marcas feitas por tatuagem ou com ferro quente. Essas marcas, na época, foram feitas na testa de escravos que tentavam fugir, assim humilhando essas pessoas para o resto da vida. As marcas no corpo de Paulo foram as cicatrizes dos abusos que ele recebeu por causa da sua fé. Ele foi apedrejado e açoitado várias vezes, castigos que deixavam marcas para o resto da vida. Desta maneira, o apóstolo aceitou sua posição como escravo de Cristo e nunca tentou fugir do seu Senhor. No caso dos escravos fugitivos no tempo dos romanos, os próprios donos marcavam os corpos deles. No caso de Paulo, foram os adversários do Senhor que deixaram essas marcas na tentativa de humilhar ou até matar o apóstolo. Ele não foi forçado a ser escravo, mas aceitou essa posição voluntariamente. No Novo Testamento, a palavra grega doulos, que significa escravo, aparece mais de 120 vezes. Na maioria das Bíblias é traduzido como servo, talvez para abrandar o impacto por causa de uma aversão à noção da escravidão para descrever a relação dos fiéis com o Senhor. Mas Paulo não se sentia envergonhado ao se identificar com esse termo. Ele usou exatamente essa palavra para se identificar como escravo de Cristo. Pode ver exemplos disso em Romanos capítulo 1, Filipenses capítulo 1 e outros textos. Paulo não era o único a se identificar como escravo de Cristo. A carta de Tiago, provavelmente escrita pelo próprio irmão de Jesus, começa com esta declaração: Tiago, servo ou escravo de Deus e do Senhor Jesus Cristo. O que nós aprendemos desses exemplos? Se os apóstolos e o próprio irmão de Jesus se descreviam como escravos do Senhor, nós não devemos aceitar nossa posição de escravos sob o domínio absoluto de Jesus? Vamos às perguntas bíblicas do dia. Pergunta 928. A fé dos Tessalonicenses ficou conhecida em quais regiões? Alternativas: A. Galácia e Capadócia. B. Roma e Jerusalém. C. Macedônia e Acaia. Ou D. Éfeso e Corinto. A resposta certa é a alternativa C. Macedônia e Acaia. Diz 1 Tessalonicenses capítulo 1, versículos 7 e 8. Assim vocês se tornaram modelo para todos os crentes na Macedônia e na Acaia. Porque a partir de vocês a palavra do Senhor repercutiu não só na Macedônia e na Acaia, mas a fé que vocês têm em Deus repercutiu em todos os lugares,
a ponto de não termos necessidade de dizer mais nada a respeito disso? Resposta certa, alternativa C. E a nova pergunta do dia, verdadeiro ou falso? Absalão era conhecido em todo Israel por sua beleza e por seu cabelo muito pesado, que ele cortava uma vez por ano. A resposta no final do próximo episódio de Estrangeiros e Peregrinos. Paulo foi marcado como escravo de Jesus Cristo. Mas, na verdade, todos que servem a Cristo são escravos. Ele é o dono. E nós devemos obediência absoluta a Ele. Aceitamos isso de boa vontade, como Paulo fez? É exatamente isso que o Senhor quer de cada um de nós. Obrigado por nos acompanhar nessa jornada pelas Escrituras. Volte amanhã para ouvir mais uma mensagem do podcast Estrangeiros e Peregrinos. Seguimos pelo mundo a viajar.